Boa noite, Ruben. Mónica Barros em direto para a Sporting TV. Perguntava-lhe acima de tudo o que é que gostou mais da partida de hoje e o que é que fez a diferença na sua leitura na segunda parte para o Sporting chegar aos 3 golos de vantagem. O que eu mais gostei foi numa fase, na primeira parte, onde nós tínhamos mais dificuldades para entrar na equipa do Moreirense. Eu gostei muito da atitude dos jogadores, em que mantiveram a parar a bola quando têm que parar, mesmo com os adeptos a quererem que a bola fosse mais rápida, mas eles têm que fazer isso, principalmente nas primeiras partes. Temos que assentar o jogo, ir para as posições, não permitir transições, que é isso que causa dificuldades depois a dominar os jogos, e portanto essa é a minha coisa favorita. Eles fizeram aquilo que eu disse, e mesmo com o broá do estádio, que é normal, eles mantiveram, e há muito tempo que não acontecia. Há muito tempo que nós estávamos uma bola para a frente para desenrolar tudo, sentíamos que a ansiedade de toda a gente, e isso foi a minha coisa favorita no jogo, foi olhar para eles e dizer, achar que estamos a crescer. Bem ou mal, é uma opção minha, do treinador, porque lhes diz para fazer isso, mas é algo que eu acho que mostra a maturidade da equipa. Portanto, foi a minha coisa favorita. Em relação à segunda parte, é o desenrolar de um jogo onde uma equipa do Moreirense que esteve muito bem na primeira parte, tapou todos os passos. O Franco conseguia tapar o Morita, conseguia pressionar o Pedro Gonçalves, conseguia o Ofori também, mas depois na segunda parte torna-se mais complicado e parece que nós estamos mais rápidos. Quanto a mim, é um misto dos dois. Nós continuamos a jogar da mesma maneira, a velocidade dos jogadores moreirense vai caindo um bocadinho e criamos mais espaço, mais confiança, o público cresce, a equipa cresce, mas se olharmos também as oportunidades que tivemos na primeira parte, quanto a mim, não tendo tantas oportunidades como na segunda, tivemos oportunidades para ir a ganhar ao intervalo. E portanto, o que fez a diferença foi fazermos gols, em vez de acertarmos no poste, acertarmos na baliza, e acho que foi a grande diferença. RTP. Boa noite, Ruben Amorim. João Alves Domingos, estamos em direto para o programa Trio do Ataque da RTP3. Queria-lhe perguntar se estes segundos 45 minutos do Sporting foram os melhores até agora da temporada e se esta pausa para as seleções foi o que lhe permitiu aproximar a equipa do ponto repousado. Não sei, são jogos que depois desenrolam-se desta maneira. Eu volto a dizer, eu gostei da primeira parte e da segunda. São dois jogos completamente diferentes que nós temos que saber jogar com eles. Também ao adversário que consegue tapar, perceber também as nossas dinâmicas, que entrou, que não defendeu com uma linha de 4, como fez durante estes últimos jogos, defendeu com uma linha de 5, o Pedro Amador era mais um lateral, e basta isso para os primeiros 10 minutos termos alguma dificuldade. Agora, na segunda parte, eu penso que o Moreirense teve muita dificuldade para sair. Na primeira parte tiveram algumas jogadas em que conseguiram sair, mas eu acho que controlámos, tirando os 10 minutos, controlámos bem o jogo. Depois, na segunda, com mais espaço, a ganhar, sem nos precipitarmos, o Moreirense a ter que pressionar-nos um pouco e abrindo espaço, e isso, o jogo parece mais fluido e mais fácil, também pelo resultado. Mas eu diria que eu gostei da segunda parte e da primeira. TSF. Mister Tiago Santos, TSF, pergunto-lhe, peço-lhe um pequeno comentário à exibição do Yulman e também à adaptação dele. Acredito que viva dias felizes, estreou-se pela seleção, agora estreou-se também a marcar pelo Sporting. Sim, um remate, acima de tudo a consistência no remate dele, que foi igualzinho ao de Braga, não estava lá o Pote para atrapalhar o golo. Eu gostei muito, fez muitos desarmes, muito inteligente. Eu acho que vai melhorar ainda muito fisicamente, também porque foi para a seleção e jogou apenas um bocadinho, e isso faz diferença. Vai aumentar o seu registro de golos, quanto a mim, porque já não é coincidência, ele aparece muitas vezes. Ele teve um remate também ao poste e isso, ele tem essa capacidade. Nós, quando o Viana foi buscar este jogador, nós pensámos num jogador mais posicional, mas quando olhámos a capacidade que ele tem com a bola, essa é a principal função dele no Sporting, e portanto eu gostei muito da exibição. Acho que ele tem muito ainda para crescer e vai crescer muito. TV, que é direto, Rita. Boa noite, Rita Mendonça, TVI, CNN, Portugal. Perguntava-lhe, tinha dito na antevisão que ia fazer a rotatividade, no entanto, trocou apenas Paulinho por Edwards. Porquê é que o fez e o que é que achou da prestação do Edwards? Sim, eu disse que ia haver rotatividade nos jogos agora que iriam se desenrolar, porque não faz sentido poupar os jogadores para jogar amanhã, ou seja, eles não estão cansados. Eles têm que ser rodados, quanto a mim, isso é uma opção, quando estão cansados, quando estão dentro do ciclo, e não descansar antes para prepará-los, porque senão não morrem da doença, morrem da cura. Não têm o esforço, não têm o estímulo, vão jogar mal na quinta-feira, digamos assim. Em relação à troca com o Paulinho foi o melhor jogador de agosto.
o que tem mais rendimento, mas quando olhávamos para o Moreirense pensávamos que íamos encontrar uma linha de 4. E a ideia era não dar duas referências ao Maracás e ao Marcelo, que eu acho que eles se sentiriam mais confortáveis. Foi meter dois jogadores entre linhas e meter apenas uma referência que os prendesse a dois e nós tivéssemos superioridade entre linhas. Portanto, são as ideias dos treinadores. Aquilo que nós vimos, o Rui apareceu com uma linha de 5 e dificultou-nos muito na primeira parte. Depois acertámos e foi essa a razão da troca e eu acho que acabou por correr bem, porque o Marcos teve muito bolas entre linhas e vai crescer com o desenrolar da época, porque é capaz de ser dos nossos jogadores mais desequilibradores. SIC, Gonçalo. Olá, boa noite, Ruben. Estamos em direto para a SIC Notícias. Tenho duas perguntas para lhe fazer. Uma em relação ao posicionamento do Nuno Santos. A princípio parecia só que estava a entusiasmar-se no campo e que estava a ficar lá em cima e o pote tinha que descer, mas depois comecei a perceber que era estratégia. Corrija-me se estiver errado. Pergunto-lhe o que é que procurava com essa troca e com esconder o pote, permita uma expressão, um pouco mais cá para trás. E depois, em relação ao formato defensivo do Sporting, apesar de não ter sofrido golos, fica a sensação de que o Sporting, por vezes, com a bola colocada nas costas, entra, não digo em pânico, mas quase, e às vezes os cortes são feitos de forma um pouco atabalhoada. Tivemos um choque do Adam com um avançado, depois deu um remate do meio campo, quase deu golo. Esse tipo de lances ainda são aquilo que o Sporting precisa de aperfeiçoar mais? Eu acho que não, porque se nós olharmos uma equipa como o Moreirense e olharmos para o passado, obviamente nós jogámos em casa, é diferente, mas o Moreirense não teve muitas ocasiões, teve essas duas ocasiões, foi esse choque, e teve uma com o André que rematou nos primeiros 10 minutos, onde estávamos meio confusos. De resto, eu não me lembro assim de grandes dificuldades. Esse lance fica na cabeça das pessoas. Eu também não percebo, eu não consigo ver dali se o passo do Nuno Santos sofre um toque em alguém. Não consigo perceber. E tudo esses são pequenos pormenores. Agora, eu não sinto a equipa com dificuldade com bola nas costas. Agora, sabemos que, por exemplo, no primeiro ano sofremos muito poucos golos, mas não jogávamos tão subidos. Agora, jogando subidos, é obviamente que os jogadores são rápidos, bolas nas costas criam-nos alguma dificuldade, mas eu acho que não é das coisas que temos que melhorar. Há muita coisa que temos que melhorar e eu acho que aí controlamos bem. Tivemos esse problema, mas de resto acho que o Moreirense não criou dificuldades, principalmente na segunda parte, onde, quanto a mim, não conseguiu sair. O Nuno Santos nós tínhamos uma ideia, depois não conseguimos jogar porque eles estão bem referenciados com a nossa ideia, nós temos que inverter as posições para eles perderem as referências e, portanto, no fundo é eles desenrascarem-se quando as coisas correm mal, um vai mais para a frente, etc. Isso vem também da inteligência deles e o mérito é deles, da ideia, porque aí tirámos algumas referências e fomos empurrando a equipa do Moreirense mais para trás. Portanto, é tudo estratégico, mas é também parte do talento e do entendimento do jogo dos jogadores. Boa noite, Duarte Antunes em direto para o programa Liga Duro, na CMTV. Faço-lhe uma pergunta porque eu não me lembro da última vez em que vi os adeptos ali num direto fora elogiarem o Presidente. E isso deve-se ao Gyökeres, à contratação do Gyökeres. Gostava de lhe perguntar o que é que o Ruben lhe diz, ou de outra forma, se lhe diz para ele estar sempre a correr, porque ele não para, efetivamente, do início ao final do jogo. E se não tem a tentação até de lhe dizer não corras tanto, porque senão não vai dar para tudo, mas acaba por dar, porque ele aos 92 minutos continuava a fazer sprints. E, portanto, eu gostava de fazer duas perguntas, faço esta, se calhar o Ruben responde a seguir para participar da força. Em relação ao Vítor, e é óbvio, ele tinha vários clubes para ir, e aí há que dar mérito a quem o tem, que foi o Viana, depois também com a ligação com o Presidente e com a direção, e aí o mérito é completamente deles, e acho bem que os elogiem, porque também levam com tanta coisa, acho que merecem esses elogios. Eu nunca digo a ninguém para parar, fico muito feliz porque é a única coisa que é obrigatório aqui, é correr até à exaustão, e tenho o mesmo orgulho ao ver um jogador como o Vítor correr, como tenho, por exemplo, do Marcos, porque tinha uns níveis físicos quando veio do Vitória e todos os anos vem a melhorar. E, portanto, quando às vezes o Marcos não consegue correr como o Vítor, vem da parte física. Mas o que me interessa é eles estarem sempre a bater recordes físicos, porque isso demonstra que eles querem crescer. Portanto, eu não digo ao Vítor para parar de correr. É um jogador que nós fomos tentar ver, ele quase não para, joga sempre todos os jogos, num campeonato onde parece que há competições europeias porque é tão longo. E, portanto, é continuar e não parar, porque às vezes estes jogadores, quando param, ainda é pior. Portanto, ele ainda deve estar a correr, portanto, é bom sinal.
Em sentido contrário, é do Pote, porque há algumas queixas, vamos chamar queixas, que o Pote às vezes pode desequilibrar de um momento para o outro, mas às vezes parece que está a dormir em campo e, portanto, pergunto-lhe ao contrário, se não sente a tentação de o espicaçar às vezes um bocadinho. Não, o Pote, quando houve, por exemplo, aquela brincadeira com o Vizela, o Pote foi o jogador que correu mais em campo. Correr é correr. Eu não estou aqui a dizer que jogou-se bem porque se correu, mas ele dá tudo. Joga a todas as posições. É muito prejudicado por isso, porque nós não sabemos qual é a posição dele, por vezes, e é prejudicado, e pode ser até prejudicado na seleção, porque é difícil perceber a posição dele, e portanto eu tenho muito orgulho em ser treinador do Pote. É um dos meus jogadores favoritos, porque dá tudo, porque entende o jogo e porque ele às vezes tapa buracos que não é dele. E o facto de ele ser o melhor marcador e por vezes um jogador mais falado no campeonato, e depois eu olhar para ele e ele fechar lances que só se está a desgastar, mas eu percebo o que ele está a fazer e portanto eu não preciso despicaçar o Pote, porque ele dá-me tudo aquilo que é entendimento do jogo e prejudica-se em prol da equipa. E é muito difícil ter um melhor marcador a fazer isso, e ele faz. Portanto, longe de espicaçar. O que eu quero é que ele se sinta confortável e continue muitos anos, porque é um jogador muito, muito importante para nós. Últimas questões, 0-0, lá em cima. Boa noite, Ruben. Francisco Carvalho, 0-0. Já aqui falou do Yulman, se me permite voltar um pouco atrás. Falou do que ele dá à equipa com bola e ofensivamente. Ele é muito diferente do Ugarte, mas fisicamente faz-me imenso lembrar o Palhinha e ao nível da recuperação. Acha que a diferença que ele traz para o Palhinha, que agora está a brilhar noutros campeonatos, é mesmo essa capacidade com bola? Porque no final da estadia do Palhinha aqui, notou-se que estava a tentar introduzir essa capacidade do Palhinha na proximidade com a área. O Yulman parece que já a tem. É esse o upgrade que ele traz à equipa em relação ao que os outros médios defensivos, por assim dizer, tinham antigamente? Acima de tudo é mais posicional, é mais cerebral, e o Ugarte às vezes perdia-se, o Palhinha não tanto, mas o Palhinha tem uma condição física, uma capacidade de recuperar que o Morten não tem, é só a fisionomia. O Morten é muito inteligente a roubar bolas, portanto vai ter também uns números muito altos de recuperações. O Palhinha melhorou muito também nas variações de jogo, no jogo entre linhas, mas eu penso que o Morten tem uma capacidade ainda acima nesse aspecto do Palhinha. Tem que melhorar na forma como pressiona, na forma explosiva, mas isso eu acho que tem a ver com o desenrolar dos jogos, o número de jogos, a sentir-se mais confortável. Mas eu acho que se olharmos para os números do Morten, ele quase não fez golos, e agora vai fazer. Porque ele remata bem, chega bem, e em 3 jogos, eu acho que ele na Dinamarca, que eu não vi, acho que ele também marcou um. E portanto ele tem essa característica e temos que usar. Mas não esquecer também, falamos muito aqui do Morten nesta conferência de imprensa, mas o jogo do Morita hoje foi muito bom. E a capacidade, o crescimento do Morita, o que ele era, e ele já era muito bom no Santa Clara, o crescimento dele, falamos muito do Morten e olhar para o jogo do Morita e está um jogador muito, muito completo. Ainda temos o Dani, ainda temos o Dário, ainda temos o Inácio, que pode subir para lá. E portanto, muito feliz com eles, mas foi apenas um jogo e agora temos muito para fazer, que ainda está no início. Bola na rede, creio, para fechar. Boa noite, Guilherme Terras Marques, Bola na Rede. Pegando exatamente naquilo que disse agora sobre a dupla do meio campo, queria lhe perguntar sobre os dois jogadores que atuaram na posição hoje, tanto Yulman como Morita. Entenderam-se muito bem. Morita por vezes ocupou espaços mais laterais e deixou Yulman sozinho no meio. Yulman às vezes foi mais adiantado no terreno, também deixando Morita. Queria lhe perguntar se acha que eles entendendo-se tão bem desta forma, acha que pode ser esta a dupla definitiva de meio campo do Sporting? Não há dupla definitiva, depende do momento, depende do jogo, as características. Só o facto do Dani ter o pé esquerdo e os outros dois terem pés direitos pode mudar alguma coisa no jogo. Como eu disse no início, são jogadores de características diferentes, da mesma posição, que consoante os jogos e as competições e o adversário, nós vamos mudando. Portanto, longe de estar definido quem é a equipa, os médios centros, como das outras posições. Vai haver rotação, porque tem que haver rotação, porque senão não chegamos a todas as competições. E, portanto, é preciso ter um plantel competitivo e é um plantel de qualidade e toda a gente tem que jogar para crescer, para sermos melhores no futuro. Muito obrigado. Boa noite.